Olá! Sabe aquela estrutura química que está por trás do cheiro de um monte de plantas e que, ao mesmo tempo, é a base para remédios super importantes, tipo a aspirina? Pois é a mesmíssima estrutura. E hoje a gente vai desvendar juntos o famoso anel aromático. A ideia aqui é pegar esse assunto que às vezes assusta um pouco e deixar ele, bem simples e claro. Bora mergulhar nessa? Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente começa pelo básico do básico, as cadeias de carbono. Depois, vamos entender o que faz o anel aromático ser tão especial. Em seguida, a gente entra no mistério do benzeno, descobre a solução genial da ressonância e, para fechar, entende por que essa estrutura é tão, mas tão estável. Então, vamos lá. Tudo começa por aqui. Para a gente entender o anel, primeiro a gente precisa dar um passinho para trás e entender a base de tudo na química orgânica, as cadeias de carbono. Imagina um colar de pérolas, bem simples. Uma cadeia aberta, que a gente também chama de acíclica, é como se o colar estivesse aberto, com as duas pontinhas soltas. Já a cadeia fechada, ou cíclica, é quando a gente pega essas pontas e fecha o colar. Pronto, virou um círculo, um anel, sem nenhuma ponta sobrando. É basicamente isso. Ok, agora que a gente já sabe o que é uma cadeia fechada, vamos aprofundar um pouquinho. Porque nesse universo de colares fechados existe uma galera, uma família que é muito especial mesmo. E aqui está o grande divisor de águas. As cadeias fechadas que são, digamos, mais comuns, são as alicíclicas. Mas, quando uma cadeia fechada tem uma estrutura muito específica chamada de anel benzênico, aí ela sobe de nível e entra para o clube VIP das cadeias aromáticas. É exatamente esse anel benzênico que é a estrela da nossa história. E a história desse tal de anel benzênico é quase um filme de mistério, viu? Durante muito tempo, os cientistas ficaram quebrando a cabeça para sacar como que os 6 átomos de carbono e os 6 de hidrogênio do benzeno se arrumavam no espaço. E aí entra em cena o químico Auguste Kekulé com a primeira grande pista. A ideia dele foi super lógica. Os 6 carbonos formam um anel, e para cada carbono fazer as 4 ligações que precisa, era só alternar as ligações. Uma simples, uma dupla. Uma simples, uma dupla. Pô, fazia todo sentido, né? Esse modelo do Kekulé, então, criava 2 estruturas possíveis, só mudando a posição das ligações duplas. A galera achava que a molécula ficava, piscando, sabe? Trocando rapidinho entre essas 2 formas. Só que tinha um problema. Porque a teoria é ótima, mas a prática, os experimentos, contaram a história bem diferente. A proposta do Kekulé, apesar de genial, não fechava a conta. E aqui está a prova que mudou o jogo. As medições mostraram que não tinha essa de ligação simples e dupla alternada. Na verdade, todas as 6 ligações entre os carbonos eram iguaizinhas, do mesmo tamanho. Não era um comprimento de ligação simples nem de dupla, era algo bem no meio do caminho. O modelo do Kekulé não explicava isso de jeito nenhum. O mistério continuava. a solução para esse quebra-cabeça veio com uma ideia totalmente nova, um jeito revolucionário de pensar sobre como os elétrons se comportam, o tal do fenômeno da ressonância. Mas, afinal, o que é essa tal de ressonância? Tenta imaginar o seguinte, aqueles elétrons que fariam as ligações duplas, os elétrons π, eles não ficam parados entre só 2 carbonos. Na verdade, eles são de todo mundo. Eles são compartilhados por todos os 6 carbonos do anel ao mesmo tempo. É como se eles estivessem livres, dando um rolê pela estrutura inteira. Essa imagem aqui ajuda a gente a visualizar isso perfeitamente. Pensa no anel de carbonos como se fosse o recheio de um sanduíche. Aqueles elétrons que estão passeando livres formam um pão, uma nuvem de elétrons em cima e outro embaixo, cobrindo tudo. Isso, na prática, é a ressonância. Então o pulo do gato é esse. A molécula de benzeno não fica trocando de forma. Ela não é uma coisa ou outra. A estrutura real é uma coisa só, uma média, um estado intermediário entre as possibilidades. É o que os químicos chamam de híbrido de ressonância. E é exatamente por isso que, hoje, a gente representa o benzeno desse jeito. O hexágono são os 6 carbonos, claro. E aquele círculo no meio? Ele não está ali de enfeite, ele simboliza justamente essa nuvem de elétrons compartilhados, que estão passeando por todo o anel. É o desenho perfeito da ressonância. Beleza, a estrutura é assim, super diferente. E daí, na prática, o que isso muda? Por que essa ressonância toda é tão importante? Bom, ela leva a uma característica simplesmente fundamental, uma baita estabilidade. O fato de os elétrons serem compartilhados por toda a molécula deixa ela super estável.
É como dividir uma tarefa muito pesada com várias pessoas. Fica mais leve e mais fácil para todo mundo, né? Com a molécula é a mesma coisa. Por isso, os anéis aromáticos são como fortalezas, muito, muito resistentes a quebrar e reagir. E o mais incrível é que dá para medir essa estabilidade extra. O benzeno real é 152 kJ por mol, mais estável do que ele seria se as ligações fossem fixas, como o Kekulé imaginou. Essa é a chamada energia de ressonância. É a força extra que esse compartilhamento de elétrons dá para a molécula. Então, para a gente fechar a conta, quais são as características de um anel aromático? Vamos lá. É uma estrutura cíclica com 6 carbonos, e ela é plana. Todas as ligações entre os carbonos são idênticas por causa dos elétrons que ficam passeando, a ressonância. E a consequência mais importante de tudo isso? Uma estabilidade química incrível. Hoje, a gente desvendou o mistério do benzeno, mas a química é um universo cheio de estruturas fantásticas e segredos. E fica a pergunta no ar: que outros quebra-cabeças moleculares com soluções tão geniais quanto a ressonância ainda estão por aí, só esperando para serem entendidos? A exploração com certeza continua.